Olá, você que parou aqui para ouvir o canal Ricardo Santos Historiador. Que prazer e que alegria estar aqui com você de novo. Este quadro Fala Professor é um quadro muito especial que a cada semana está tendo muito adepto e isso me deixa muito feliz. E hoje eu estou feliz também porque temos aqui o professor Felipe. Professor Felipe, vem aqui, rapaz. Que prazer estar com você aqui em nosso canal e poder dividir um pouco da sua experiência com esse público. Pode falar olhando para lá que eu estou olhando para você. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, feliz em estar aqui, poder falar um pouquinho da minha área, da matemática, área de exatas. Muito feliz de alguém estar divulgando nós, professores. Temos tantos podcasts por aí falando de diversos assuntos diferentes e senti a falta de alguém dar uma atenção especial para nós, professores, e para a educação no geral. Então, muito feliz, muito obrigado pelo convite. O que você falou foi muito importante. Eu espero que você comente isso que o Felipe falou. Se você concorda com ele, se você quiser fazer qualquer questionamento sobre o que ele responder, fique à vontade. E também sobre o que eu perguntar. E não esqueça de assinar o nosso canal. Felipe, eu vou começar com uma pergunta que eu não começo com os professores. Hoje eu vou quebrar um pouco a tradição. Eu gostaria que você me dissesse ali, olhando para aquela câmera, o seguinte. Você já ouviu falar em Daniel Alves? Sim. O jogador é um assunto mundial, porque ele é mundial, um futebol cheio de títulos, mas ele foi pego aí em estupro, lá na Espanha, e aí inafiançável ele foi preso e existe uma polêmica ética envolvendo tudo isso. Eu queria saber primeiro se você sabe alguma coisa sobre o assunto e se você tem algum posicionamento sobre esse tema. Olha, é um tema muito delicado porque envolve uma área que não existe algo assim do que você pensa. O que ele fez, comprovando realmente, né? A justiça comprovando o que ele fez, né? É errado. Não tem vamos dizer assim, o que a pessoa pensa sobre o caso. É errado e acabou, e ele deve pagar, caso comprovando tudo, que é o que está indicando que ele realmente cometeu esse crime, ele vai ter que pagar. E é algo que eu acredito que os nossos jovens têm que ter isso em mente. Alguns assuntos não tem o que você pensa sobre o assunto. Existe o certo e o errado. Nesse caso, não tem margem para nós olharmos e falarmos, olha, mas isso, mas aquilo. O que ele cometeu é errado. E, infelizmente, algumas pessoas, por terem fama, por terem dinheiro, por terem poder, acham que estão acima da lei. Então, é bom que isso aconteça para servir de exemplos aos nossos jovens, às pessoas que nos assistem, que o que é errado realmente tem que ser pago. Ok, então, vocês perceberam aí que, como professor de matemática, ele é objetivo, ele é direto ao ponto. Então, professor Felipe, agora é o seguinte, ensino religioso. Você concorda que o ensino religioso ele deva ser ensinado na escola pública? Você sabe que o nosso país é laico. Eu queria ver o seu posicionamento sobre isso. O Estado, diferente das escolas confessionais, ele é laico e não deveria ter um ensino religioso. Então você não concorda? Eu concordo que tenha. Concorda que tem. Porque, assim, eu tive um ensino religioso na escola estadual na qual eu estudei. Certo. Então eu acredito que muito das coisas ruins que nós temos é por falta das pessoas não terem Deus em sua vida. Mas você acha que Deus ele só vem por meio do ensino religioso, da religião? Não só por isso, mas num local, num ambiente onde você não fala de nosso Deus, de nosso Criador, eu acho que fica um ambiente propício para propagar, por exemplo, a parte das pessoas que não acreditam em Deus. Então você acha que... Dos ateus, né? Do ateísmo. Ateísmo. Então você não concordaria neste caso que houvesse alguma instrução escolar em relação ao ateísmo? Você não concorda com isso ou concorda com isso? Eu acredito que as pessoas... E apesar de você deixar claro aqui que não concorda com o ateísmo, agora eu queria saber, em função do seu comentário, se você concorda se deveria ser ensinado alguma coisa em relação ao ateísmo nas escolas. Eu acredito que as pessoas elas são livres para acreditar naquilo que elas quiserem. Certo.
Mas eu acredito que o amor que as pessoas têm está se esfriando cada dia mais se nós olharmos para o nosso mundo como está. Ok. E das pessoas terem um pouquinho de religião em sua vida, por mais que venha dentro da escola, eu acredito que seja positivo. Ok. Eu, por exemplo, acredito no criacionismo. Certo. Mas acredito que deva ser ensinado também sobre evolucionismo, até mesmo porque as pessoas devem saber sobre as teorias. Neste caso, você acha que as duas correntes deveriam ser ensinadas para que não houvesse só um lado exposto? Exato. Assim já seria uma lavagem cerebral, ou então vai para uma escola confessional, onde as coisas elas são mais claras. Muito bem. É bom saber que você tem uma opinião definida sobre isso. E é muito bom quando a gente conversa com uma pessoa que ela já diz aquilo que é. Outra coisa, Felipe, esse canal também quer conhecer o professor. Então eu pergunto, você é casado, você é solteiro? Fala um pouco desses seus dados biográficos aí. Bom, eu sou casado com uma professora também. Olha. A professora Cati. Nós temos 3 filhos, a Nani mais velha, tem o Miguel, nosso filho do meio, e a Melzinha, nossa filha mais nova, né? Então, nós temos 3 filhos. Inclusive, esse ano estou dando aula até para a filha mais nova. Olha, então, é algo experiência, que é bacana, que eu não tive a experiência com os outros 2 mais velhos, mas estou tendo agora com a filha mais nova. Isso aí é um grande privilégio. Felipe, casado, 3 filhos, as pessoas devem estar perguntando lá, quantos anos ele tem? Aqui a gente não pergunta quantos anos o professor tem, mas a gente pergunta que fato histórico aconteceu no ano do seu nascimento. Então, quem tiver o mínimo conhecimento de história vai saber a sua idade. Então, diga aí um fato que ocorreu no ano do seu nascimento. Olha, se você não lembrar do fato histórico, diga simplesmente o ano que você nasceu e alguém poderá acertar a sua idade. O ano que eu nasci não é um ano onde tenha grandes eventos esportivos, não é? Certo. No caso, teve uma Olimpíada de Inverno, mas que aqui no Brasil não é tão famosa. Certo. Então, fica mais fácil de eu falar que eu nasci em 1989. 1989. Então, se você sabe a idade do professor Felipe de matemática, então registra aí, porque a gente vai comentar também. Felipe, continuando aqui as nossas indagações, porque esse é o canal Fala Professor. A gente quer que o professor mesmo tenha as suas opiniões. E então, a pergunta é, você tem algum hobby? Como é que você se diverte? O que é que você faz quando não está na sala de aula? Olha, o meu grande hobby, até os meus alunos brincam que se meu hobby é fazer contas em casa. Eu chego em casa, eu quero distância, vamos dizer assim, um pouquinho das contas. O meu hobby é ir para a natureza. E você gosta de estar em contato com a natureza? Ir para o campo, ir passear em um parque, estar com a minha família, lendo um livro ali, fazendo um piquenique. Esse é o meu maior hobby, estar no meio da natureza. Certo. E se alguém decidisse te convidar para ir a algum restaurante, qual seria a sua comida predileta? O que é que você gosta de comer, que apetece o teu paladar? E também, eu gostaria de saber, quando tua esposa convida você ou vai fazer uma comida especial, qual é a comida que você gosta, que você saboreia? Olha, é lasanha. É lasanha. A lasanha que minha esposa faz, até hoje, já fui em vários restaurantes, não tem igual. Mas quem quiser me convidar para comer uma lasanha, aí você... é só chamar, porque não nego, não tem como negar. Na sua casa é só você que gosta de lasanha? Não, é a família toda. É a família inteira. Então já tem aqui um convite em família. É até mais fácil de fazer uma lasanha. Mas, Felipe, vamos adiantar isso aqui. Mas antes, vamos para um break. Vamos ter um breve comercial aí. Voltando aqui ao Fala Professor, apesar de a garganta não estar muito boa, mas temos um compromisso de trazer para você sempre um novo professor com a sua perspectiva. Me diga uma coisa, Felipe, eu gostaria de saber se você é fã de esportes. E se você gosta de esportes, Edson Arantes do Nascimento morreu. Isso significou alguma coisa para você? Olha, eu sou muito fã de futebol. Sou aquela pessoa que quando chega a Copa do Mundo, principalmente,
ninguém pode falar mal do meu Brasil. Porque eu sou Brasil, torço pro Brasil, por mais que não esteja tão bem, vamos dizer assim, em alguns anos como não esteve, eu torço pro Brasil em qualquer esporte, se tiver par ou ímpar, eu tô torcendo pro Brasil ganhar. Certo. E foi algo que, quando aconteceu, nós já estávamos esperando, né, pelas notícias que vinham da saúde dele, Certo. mas é algo que me deixou muito triste. Foi um dia que eu fiquei realmente bem chateado, porque nós brasileiros não valorizamos os nossos atletas, como eles deveriam ser valorizados. Os ídolos, né? Aqueles ídolos do Isso, esporte. os nossos ídolos do esporte, como eles deveriam. Eu costumo dizer que se o Pelé fosse europeu, ninguém contestaria que ele é o melhor de todos os tempos. Certamente você já realizou algum sonho. Quais foram os sonhos que você já realizou? Bom, o primeiro sonho que eu realizei foi ser pai, né? Uhum. De ter uma menina, principalmente. Aí tem o menino também, que para jogar bola, para correr, para brincar. Mas um grande sonho que eu realizei profissionalmente foi me formar como engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. É algo que desde os meus 14 anos, quando eu ingressei no Senai, é algo que eu propus para mim que eu conseguiria fazer. Uhum. E com muita dificuldade, né, por vir de uma família simples, Deus abençoou e eu consegui me formar como engenheiro. Olha. Então... E um outro sonho que eu realizei foi estar em sala de aula. Apesar de, quando estar na faculdade, dizer que não seria professor. Você assiste novela? Não, não assisto. Você assiste filme? Filme eu costumo assistir em épocas da escola, que a escola não está tão agitada, mas eu gosto de parar um tempinho com a família. Você assistiu algum filme que você recomenda? Olha, eu assisti, tem o Até o Último Homem. Até o Último Homem. É um filme maravilhoso. Tem também Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. É um filme que, para quem está passando alguma situação difícil, nos ensina lições valiosas. Que ótimo. Agora, certamente você já leu vários livros, mas Sim. diga um livro que marcou e que você também recomendaria. Olha, eu leio muito sobre educação, né? Uhum. Então, sobre didáticas de aula, sobre novas técnicas do ensino, BNCC, não é? Talvez as pessoas não gostem de ler isso. São livros técnicos. Livros técnicos. Mas um que eu indico, sem dúvida nenhuma, são as 5 linguagens do amor, porque é algo que você vai investir no seu casamento, investir em você e na sua esposa, ou para as mulheres, né, investir com o marido. Então é algo que eu acredito que todas as pessoas deveriam... Voltando à atualidade, me diga uma coisa, você já ouviu falar da guerra da Ucrânia, né? É Sim. um grande momento, está afetando a economia do mundo inteiro. Você tem algum posicionamento em relação à guerra da Ucrânia, ou em relação aos russos, ou em relação aos Estados Unidos, aqueles posicionamentos como se eles nunca tivessem feito o que a Rússia atualmente está fazendo? Eu queria saber qual o seu posicionamento sobre o que está acontecendo, o vulgo chamado Guerra da Ucrânia. Nós percebemos que era uma guerra desigual, né? Uhum. Porque é uma população enorme com armamentos que o outro não tem, e que graças ao Ocidente, vamos dizer assim, a Ucrânia tem conseguido se manter na guerra e até estar vencendo, vamos dizer assim. Mas é totalmente errado os motivos do Putin, né, que ele quer, acredito que, reunir novamente a União Soviética. Uhum. E a maneira como ele está querendo fazer isso é obrigando, né, forçando os ucranianos a estarem. E referente aos americanos, eles só entram em guerra quando eles sabem que vão estar brigando com alguém totalmente, vamos dizer assim, morto. Eles só entram em guerra com países que não vão oferecer resistência para eles. Você pontuou uma coisa aí que tem referência histórica, né? Na Sim. Primeira Guerra já entrou no final, Segunda Guerra entrou no final. Só quando já era para ganhar, para falar assim, olha, aquele revezamento 4 por 100, ele ainda entrou nos 10 metros finais, foi nem no 100. Então vamos ver daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses se o professor Felipe está certo em relação a tudo que está acontecendo lá na Ucrânia e sobre a participação. Nós temos questionado aqui muito sobre os teóricos da educação. Sim. Nós colocamos essa pergunta porque é fala, professor, e muitos teóricos também vão ouvir vocês, porque eles querem saber o que é que os professores falam deles. Então, esse canal é um berço de pesquisa, porque eles vão ver se aquilo que eles estão escrevendo, a maioria já morreu dos grandes teóricos mais famosos, mas existem aqueles que são contemporâneos,
E aqueles que comentam os teóricos certamente vão ver aqui posicionamentos diferentes sobre vários professores. Veja só, a sala de aula nunca é a mesma a cada dia. Sim. O aluno nunca é o mesmo, o professor também nunca é o mesmo. Hoje, por exemplo, eu estou com a garganta assim. Eu dando aula nessa situação já seria totalmente diferente. Será que eu poderia me escorar em alguma teoria para me ajudar nesse momento? Eu queria saber de fato é se os teóricos da educação funcionam ou não funcionam. Eu acho que eles têm excelentes intenções quando eles estão teorizando para nós e nos dando uma direção. Certo. Porém, a prática é totalmente diferente da teoria. Porque você vai chegar na escola, vai ter um dia que você vai pegar um aluno que talvez tenha sofrido alguma coisa dentro de casa, e aí esse aluno talvez esteja num dia que ele não quer nada, esteja fechado, esteja até um pouco agressivo. Uhum. E por mais teorias que nós temos, para você atingir todos os alunos, são abordagens diferentes. Como, por exemplo, a abordagem que eu utilizo numa sala de ensino médio é diferente da abordagem que eu utilizo numa sala de Fundamental 2. Certo. Então são abordagens diferentes e às vezes eles colocam tudo como se fosse uma coisa só. Como se todos os alunos fossem todos iguais. E cada um é um indivíduo diferente, com problemas diferentes, com realidades diferentes, na qual nós temos que estar preocupados. Porque para nós professores não é só a parte, nós não ensinamos apenas, no meu caso, só a matemática. Certo. Nós nos preocupamos muito com o indivíduo, com o ser humano que está ali conosco também. Uhum. Então isso, às vezes, a teoria não consegue chegar para nós. Então, pelo que eu entendi aqui, o público está ouvindo você, os teóricos da educação, eles teorizam de forma geral. Sim. Então, a sala de aula existem situações em que tem que ser resolvido ali naquele momento, e às vezes a teoria não está ali. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Exato. Aquele momento não vai ter uma... Por exemplo, como eu disse do aluno que às vezes passou uma noite ruim com a família. Uhum. Não vai ter uma regrinha de como eu abordar esse tema. Certo. Para todos os alunos. De cada aluno vai ser uma maneira diferente. Então, nessa parte, é vivendo o dia a dia, é aprendendo, é estando com eles ali, porque nós, professores, também aprendemos muito com nossos alunos. Aí agora vem a segunda pergunta. Você é uma pessoa preparada, você é um professor de matemática, e eu gostaria de saber, você já aprendeu alguma coisa com seu aluno? Você já disse que sim. Sim. Agora eu quero saber o que foi que você aprendeu assim, que chamou sua atenção e que você nunca esqueceu esse momento que você aprendeu com seu aluno. Eu tive uma aluna de 8º ano, em 2019, chamada Tainá. Já faz até 5 anos isso que aconteceu. Certo. E em uma das aulas na qual eu estava ensinando raiz quadrada, né? Como eles aprenderem a extrair uma raiz. Certo. E eu ensinava as duas maneiras que eu conhecia e a aluna falou para mim, professor, eu conheço uma maneira diferente. Sei fazer raiz quadrada pelo método da subtração. E ela, o senhor conhece? Eu falei, não conheço. E ali ela pegou, me ensinou como fazia. Olha. Eu testei várias vezes, tanto é que até hoje, quando eu vou ensinar agora a raiz quadrada para todas as turmas, eu ensino dessas 3 maneiras. Das 2 que eu já conhecia e da que eu aprendi com a Tainá. Olha, para isso é muito importante a gente saber que o ensino só funciona quando é dos 2 lados, né? Sim. Porque é impossível você dar uma aula sem aprender alguma coisa e você está expondo aqui a experiência de se ensinar aprendendo com os alunos. Nós, professores, eu acredito que nós temos que dar o espaço para os alunos falarem também. Porque quando eles falam, sai muita coisa boa, eles nos desafiam intelectualmente e isso vai ajudar com que nós possamos crescer profissionalmente. Então eu acho isso muito bom. Ok. Agora eu vou me esforçar um pouco mais aqui porque a garganta fica assim. Me diga uma coisa. A educação brasileira, tanto em escola pública como em escola privada, está no caminho certo? Eu acredito que a escola privada está num caminho mais adiantado que a escola pública. Eu digo isso porque eu estudei em escola pública e sei a diferença de ensino que tem, tanto é que é muito desigual quando prestam vestibulares. Certo. Então, eu acredito que a escola particular está tomando um rumo próximo a procurando pelo menos a excelência. Certo. Então, eles estão num desenvolvimento bom. E o que falta, muitas vezes? Uma parceria do pai com a escola,
para cobrar um pouquinho do filho, sabe? Apoiar o filho nos estudos, perguntar como está acompanhando de perto. E alguns alunos demonstrarem um pouquinho mais de interesse. Porque quando nós pegamos alunos que têm interesse, independente do seu grau de dificuldade, porque tem alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade em matemática, outros mais facilidade, nós sabemos que podemos desenvolver grandes coisas e teremos grandes pessoas para o futuro. Então eu acredito que escolas particulares estão no caminho bom. As escolas públicas eu acredito que não, até mesmo por interesse do nosso governo, que eu acredito que não tenham tanto interesse. Então você ouviu aí o posicionamento do professor Felipe sobre a educação brasileira. Seguindo ainda essa linha, eu vou perguntar para ele daqui a pouco, depois desse comercial. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Voltando aqui com o professor Felipe, aqui para o quadro Fala Professor do canal Ricardo Santos, historiador, vamos conhecer um pouquinho mais sobre este personagem aqui. Felipe, me diga uma coisa, você tem alguma cor predileta? Olha, por incrível que pareça, as pessoas gostam de cores coloridas, eu gosto muito de preto. De preto. Preto e branco, eu amo as cores preto e branco. Tanto é que as roupas que eu tenho, que eu mais uso, são preto e branco. Você tem amigos, Felipe? Muitos. Cita o nome de um deles aí. Eu tenho o Thiago, um grande amigo meu, que, por incrível que pareça, é o único amigo que eu tenho da época da escola, né? Porque nós tomamos rumos diferentes na nossa vida, mas é um amigo que eu tenho há mais de 20 anos, que eu levo. Não nos vemos sempre, né? Por conta da nossa vida, mas é um amigo que quando eu preciso, ele está do meu lado. Quando ele precisa, estou ao lado dele. Aquele amigo que chega em casa, abre a geladeira e reclama que não tem algo que ele queria comer. Professor Felipe, me diga uma coisa, professor. Há racismo no Brasil? Olha, as pessoas costumam dizer que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Eu discordo. Eu acredito que exista racismo no Brasil, porque nós temos várias separações que são feitas na sociedade. Mas se nós pararmos e olharmos para o mundo no geral, nós vemos que existem países muito mais racistas do que nós, como por exemplo Estados Unidos e a Europa. Não só na parte racial de cores, mas na parte também da xenofobia com estrangeiros. Aqui se chega um estrangeiro no Brasil e ele não sabe falar nosso idioma, nós fazemos de tudo para tentar entendê-lo e tentar ajudá-lo. Já em outros países, você não fala o idioma deles, eles te deixam falando sozinho e você que se vire. Mas que existe um racismo estrutural na nossa sociedade, isso é um fato. Então você concorda que há racismo? Você já sofreu algum racismo? Olha, eu sofri um racismo uma vez por conta até de estar com meu amigo Thiago, que ele é negro, né? Certo. E nós estarmos juntos e brincando, aquela coisa de um brincando com o outro o tempo todo, e olharem para mim e falar assim, olha, você está zoando ele, você é racista. E ele parar e olhar para mim e falar, meu, para com isso, ele é meu irmão. E nós nos tratamos como irmão mesmo. Dele chegar na minha casa, na época que eu morava com a minha mãe, e ele chamar minha mãe de mãe também. Sim. E eu chamar a mãe dele de mãe, de estarmos juntos realmente. Então, assim, já sofri um pouquinho por conta disso, por conta de estar junto com meu amigo e olharem para mim e acharem que eu estava o menosprezando ou ele me menosprezando. Eu perguntei porque eu disse, as pessoas pensam que o racismo é só com as pessoas negras, né? Mas o racismo também pode ser em relação à pessoa branca. Existem formas de cercear uma pessoa por ser branca, depender do meio onde ele está. O que você pretende? O sonho que eu tenho, que eu estabeleci uma meta de 5 anos, é entrar no ITA e me formar como mestre em física nuclear. Então eu tenho esse sonho ainda para realizar. Está projetado esse sonho. Tá projetado. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não fiz? Eu gostaria de... Pergunta não, mas eu gostaria de dizer... Fique à vontade. Para as pessoas, porque existe muito preconceito com a matemática, das pessoas olharem e falar matemática é muito difícil,
matemática não é para todos. E eu discordo totalmente, tanto que eu falo para os meus alunos que eu ensino a matemática de uma forma simples. Eu não gosto de complicar coisas que não precisam ser complicadas. E a matemática não precisa ser complicada. Tanto que eu entro na minha sala de aula, eu entro brincando com os meus alunos. Uhum. Porque eu sei que para alguns a matemática é algo pesado. E eu quero deixar o ambiente leve. Então eu entro na minha sala, dou uma aula, eu falo que podemos aprender nos divertindo. Uhum. Então eu entro, faço piada com eles, brinco, procuro saber os times que cada um torce, aí eu brinco se o time dele perde, falo do time do outro que perdeu. Falo isso de um professor de matemática, né? Realmente não é comum. Porque matemática é objetivo, tal, aquelas coisas, né? Você está mostrando um lado aí, mas continue. Você tem algo mais a falar ou era isso mesmo? Então eu procuro fazer com que a minha aula seja uma aula leve. Uhum. Uma aula que até aqueles que antes de entrarem na minha aula que tinham algum preconceito com a matemática, eu até falo com eles, se vocês me derem uma oportunidade, eu vou ensinar vocês a gostarem de matemática. Olha que desafio gostoso para um professor que chega na sala de aula e sendo um professor de matemática. E você que está aí, concorda com tudo que ele falou? Se você concorda, deixa o seu comentário. Se você discorda também, coloca aí os teus questionamentos. Mas não deixa de apoiar a nossa proposta. O nosso objetivo é que o professor fale, é que você conheça o professor. Porque o estudante conhece o professor na sala de aula, mas o Felipe, ele vai conhecer melhor aqui no canal. Porque o Felipe aqui, ele responde coisas pessoais, coisas particulares, e tudo isso vai mudar a percepção do professor. Hoje, as grandes marcas, elas já não estão associadas a um símbolo simplesmente. Elas estão associadas a uma pessoa. Cada vez mais as empresas estão deixando aqueles símbolos de lado, estão colocando pessoas para representar a sua empresa. Aqui é algo parecido assim. Professor, aqui não, aqui é o Felipe de carne e osso, casado, tem filhos, tem sonhos, tem aspirações e nós queremos isso neste canal. Obrigado por sua audiência e professor Felipe, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço e quando quiser novamente, estou à disposição para voltar porque foi uma conversa, um papo muito divertido. Valeu! Tchau!